Marcel, como você explica essa mudança tão repentina que a gente teve no mercado retrô de games, né? Porque se a gente volta poucos anos no tempo, era muito coisa parecida com o que a gente tem na literatura, né? Como na literatura a gente tem os sebos, né? De buscar livrarias de usados, garimpar. Os videogames antigos eram um nicho muito próprio. Que procurar. Um pessoal procurava nas famosas feiras do rolo, outro pessoal procurava na internet, via eBay, Mercado Livre. E hoje a gente tem essa expansão de mercado tão grande que valorizou bastante os produtos, mas além disso, trouxe toda uma galera jovem interessada em conhecer um pouco desse universo, um pouco desses videogames antigos. A gente vê muito garoto novo participando desses eventos menores e de médio porte sobre game antigo, e até mesmo na RetroCon, que está se tornando um evento referência, né, do retrô. Como é que se explica essa evolução? Tem duas margens aí, né? Tem duas direções que a gente vai. Tem a direção do crescimento do retrô em si, e tem a diferença e tem a questão dos diferentes públicos, né, se unindo ao retrô, né, os diferentes públicos participando do retrô. Uma das direções que a gente vai quando a gente pensa em retrô hoje, ela é a gente lembrar que ele é um negócio. E ele é um negócio onde você não tem mais entrada de novos produtos, né? Então uma parte do efeito do gigantesco encarecimento do retrô e de um número enorme de agentes no universo do retrô é de que o retrô ele mudou. Você não tem produto novo entrando, você não tem novos Earthbound entrando, você não tem novos Zeldas entrando, você não tem novos controles de Super Nintendo entrando, você não tinha. Então você tinha um número restrito de material que as pessoas, que havia um interesse, certo, em comprar esse material, e portanto você não tinha novo suprimento entrando. Esse material começa a ficar, principalmente em torno de determinados títulos, muito mais caro. E aí quando você tem certas pessoas que elas estão no mercado especulativo e elas veem a chance de especular em cima daquilo, não, eu consigo vender isso aqui para a pessoa, eu consigo vender isso aqui a 3 mil reais, a 5 mil reais, 10 mil reais, algo que alguns anos atrás estava valendo 40, 50, 100, 200, 400, o cara fala assim, não, eu consigo fazer você pagar 4 mil reais nisso aqui. E ele vai e ele faz a pessoa pagar 4 mil, 5 mil reais. Existe uma bolha especulativa dentro do mercado retrô, e isso expandiu o mercado retrô enormemente, e isso mudou o padrão do que se enxergava em termos de mercado retrô, em termos de número de pessoas dentro do mercado retrô, número de agentes dentro do mercado retrô. Ao mesmo tempo, o mercado retrô representa para uma galera que hoje tem grana uma oportunidade que eles não tinham, que é uma segunda faceta do mercado retrô. Se você tem a nossa idade, por exemplo, se você tem 40 anos, 35 anos, você provavelmente cresceu com limitações financeiras ao que você podia atingir, ao que você tinha de acesso, né? O pai, a mãe trabalharam até dizer chega para te dar um Mega Drive, para te dar um Phantom System, ou para te dar... Então, se você tinha Phantom System, você testou as águas Nintendo, e testou de forma limitada. Se você tinha o Mega Drive, você testou as águas da Sega. E aí, se você foi para 32 bits, se você tinha um PlayStation, você testou as águas do PlayStation. Você muitas vezes não testou no Nintendo 64, você não viveu isso. E aí, a hora que você se vê com 30, com 35, com 40 anos, você se vê com a oportunidade, se você tem filhos, de apresentar aquilo para os seus filhos. E se você não tem filhos, a oportunidade de você agora testar aquilo. E existe um limitador tecnológico, né? No sentido de que usar emuladores é uma coisa que requer conhecimento, que requer tempo, que requer aprendizado. Então, muita gente não quer isso. A pessoa quer ter um Mega Drive para ter a sensação do que ele não teve na infância, ou do que ele teve muito pouco na infância. Então, às vezes ela aceita, por exemplo, um Everdrive com todos os jogos, mas ela quer ter o Mega Drive com controle, numa TV de tubo, numa TV moderna. Ela quer ter a sensação ligada àquilo. Então você tem um afluxo de gente que desapareceu nessa barriga, nesse intervalo. Por quê? O videogame era caro originalmente porque ele era novo, ele era tecnologia nova. Ele deixou de ser tecnologia nova, ele cai de preço.
Aí você tem uma barriga de anos onde essas pessoas estão crescendo e não têm acesso à grana ainda. E elas estão interessadas em videogames mais novos. E de repente elas têm tempo e grana. E agora elas querem ter acesso a algo novo. A algo. Querem ter aquela sensação de algo que elas não tiveram naquele determinado momento, que elas não tiveram naquele determinado espaço. Então você tem um segundo mercado aí. Uma parte desse segundo mercado é que esse mercado mais velho, ele contamina o mercado mais novo. Principalmente porque tudo hoje é comunicado, né? Você comunica, a gente tem essa mania de comunicação, né? Nós temos redes sociais, redes sociais. Então, o cara comprou um Mega Drive, ele fotografa. Aí o colega fala assim, putz, você comprou um Mega Drive, vou comprar um Mega Drive também. Pá! Ele fotografa. E principalmente a hora que você chega em formadores de opinião, e o cara fala assim, eu vou jogar Mega Drive no meu canal. Meu canal é sobre PlayStation 5. Mas eu vou lá e jogo Mega Drive um dia. Eu atraio um novo público, esse público lembra, esse público vai e procura. Se esse cara tem acesso a crianças, por exemplo, se esse cara tem alcance, aonde ele alcança um público mais jovem, o público mais jovem de repente fala assim, não, agora eu quero testar. Certo, eu quero testar essas águas, eu quero testar isso, eu quero brincar com isso, eu quero ver como era nessa época, eu quero ver como era uma época de controles mais simples, de jogos mais simples. E eu vou até mais além contigo, que é um ponto que nós tocamos lá na Retrocon, quando a gente conversou. Existe hoje uma fome entre os jogadores de videogame por produto completo, que é os americanos brincam com o termo que eles falam que é o buy and forget, né? Que é um produto que você compra, você põe na estante e você esquece. E você vai jogar quando você tiver tempo. E isso desapareceu da nossa vida, na maior parte. Hoje, se eu compro um jogo, eu tenho que instalar ele no meu videogame com urgência, porque eu preciso baixar todos os DLCs dele. E um jogo pode não ficar pronto em anos. Né? Hoje, no dia que nós estamos fazendo essa live, eu fiz um papo sério e eu estou preparando um review do Cyberpunk. E eu tenho que falar no review do Cyberpunk. Cyberpunk era um jogo em novembro de 2020 e ele é um jogo em 2024, agora que todos os patches dele saíram. Só que levou 4 anos para esse jogo chegar no finalmente. Quem cresceu no NES, quem cresceu no Mega Drive, quem cresceu no Super Nintendo, quem cresceu no Nintendo 64, quem cresceu no Wii, quem cresceu no DS, ela cresceu com jogos completos. Então existe um retorno dentro desse movimento do retrô, também, além do eu quero ter a experiência de novo, ou eu quero ter a experiência pela primeira vez, existe um retorno ao eu quero ter algo que tem valor intrínseco. Eu guardo na estante e a hora que eu tirar da estante, eu tenho um jogo inteiro para jogar. Eu não preciso me preocupar se eu vou ter que baixar um DLC, se eu vou ter que baixar um patch. O jogo funciona exatamente como ele deveria funcionar no momento em que eu coloquei o cartucho a primeira vez no meu videogame. 20 anos atrás, 30 anos atrás, 40 anos atrás. É uma coisa que a gente não tem tanto com discos e acaba aumentando ainda mais o valor de cartuchos, né, cards e tudo mais nesse universo.